Olá pessoal, nesse vídeo eu vou reagir a um comentário aí que tem surgido aí com relação à multiversal flaviana, né? Eu vou colocar aqui. Esse é um vídeo, um comentário que aparece no canal Teologúmena, né, do meu amigo Wesley. Ele colocou aqui esse comentário que surgiu, não sei, aparentemente na página do Jonathan Matias, né? Em que o Geoffreliano pergunta: Olá, o que você pensa sobre a origem mitológica romana de Jesus? Me refiro à teoria flaviana. Quer dizer, a teoria flaviana é a teoria que diz que Jesus não existiu e que tudo teria sido escrito por Roma, né? Os textos mais antigos foram escritos por Roma, depois vieram os escritos posteriores, mas os primeiros textos foram escritos por Roma, foi uma invenção romana de Jesus Cristo, nem não, nada disso existiu, Paulo não existiu, os personagens todos não existiram, foi tudo uma história inventada, e depois isso teve continuidade e virou uma religião. Tá? O Jonathan Matias diz o seguinte: Olá, Geoferlino, tudo bem? A teoria flaviana é completamente absurda por ser a mesma validade que a crença em terra plana. Fraterno abraço. Então, terra plana virou tipo uma denominação para você dizer é um assunto que não vale nem ser comentado, né? É um assunto que não tem base, é um assunto que não tem nem início, não tem princípio. Então, ele não merece nem ser comentado, tá? Então, isso trazendo um paralelo. É como se, por exemplo, nós fôssemos falar sobre não, tivemos aí um filme recente sobre a história de Napoleão, e aí você quer chamar historiadores, então, para contar, fazer o enredo do filme de história de Napoleão, e no meio dos historiadores aparece um historiador negacionista, que ele diz o seguinte: olha, Napoleão não existiu. Então, de modo geral, esses historiadores não vão, ó, tudo bem, tá, não existiu, tá, mas assim, a gente não está querendo discutir isso agora, tá? Vamos partir do princípio que Napoleão existiu, existem boas razões para acreditar que ele existiu, então vamos construir o filme. É mais ou menos isso. Ou seja, você tem historiadores que pesquisam Jesus histórico, se entra alguém dizendo, olha, Jesus não existiu, a tendência primeira é reagir de uma maneira negativa. Tipo assim, pô, vou ter que voltar lá atrás para dizer que existiu, porque já está se. Já existe uma produção acadêmica em cima de Jesus existindo, né? Já há um certo entendimento de que existiu. Então você vem propondo que não existiu, é como se a gente tivesse que voltar atrás de algumas lições, entendeu? Então é nesse sentido que o Jonathan Matias, eu entendo que ele está descartando até a discussão. Agora, na resposta, nos comentários, a motivação que se manifestou aqui e, e parece que criticando os que defendem a existência de Jesus histórico, né? E na existência de milagres e de ressurreição, como não tendo rigorismo científico. Aí vem aqui você não tem local de fala para descredibilizar nenhuma pesquisa, pois pesquisa científica não interessa ao confessionalista, que crê no que a própria ciência diz que não existe. Quer usar rigorismo acadêmico, negue sua fé. Então, quem aceitaria a versão de Jesus dos evangelhos, que faz milagres e ressuscita, então teria de negar o rigorismo acadêmico, porque a academia não aceita isso. Bom, eu trago aqui um argumento, tá? Que nós vemos aqui autores, por exemplo, eu vou fazer uma busca aqui no Google Scholar, tá? E eu vou pegar alguns autores. Por exemplo, John Mayer, Jesus Histórico. Ele recuperou um total de 2.260 resultados. Google Scholar, Google Acadêmico, artigos publicados em diferentes revistas, livros, 60, tá? Vamos pegar aqui um outro autor, James Dunn. Todos esses são autores que aceitam a historicidade de Jesus e que milagres e ressurreição, tá?
James Dunn aparece com 7.200. Tá. Vamos a um terceiro. Richard Balkan. Richard Balkan. Vamos ver quantos que ele me dá. É mais recente, né? Então temos aí 12.100. Diferentes artigos, tá? Capítulos de livro, New Testament Studies. Vamos a um quarto aqui. Raymond Brown. Raymond Brown. 7.910. Tá? Diferentes artigos. Ou seja, são artigos que estão trazendo aí a discussão, né? Então, eu trouxe aí esses 4 autores, tá? Richard Balkan, Jesus e as Testemunhas Oculares. Temos Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento, livros altamente conceituados, com 300.000 referências, tá? John P. Meyer, um judeu marginal. E esse livrinho aqui, do James Dunn, Jesus Recordado. Então, James Dunn, John P. Meyer, Raymond Brown, Richard Balkan, entra no Google Scholar, cada um tem mais de 2.000 artigos publicados em diferentes revistas internacionais. Você dizer que não é uma pesquisa científica o que essas pessoas fazem, essas pessoas aceitam milagres, ressurreição, Jesus histórico, tá? Aceitam. Então, veja, esse contra-argumento de dizer que quem aceita Jesus histórico, quem aceita milagres, quem aceita a ressurreição, não é científico, não consegue publicar em lugar nenhum, cara, isso não existe, tá? Isso não existe. Então, esse argumento ele não tem razão de ser. Então, a ideia desse vídeo é basicamente isso, ou seja, é buscar que a versão dos evangelhos de Jesus, que é defendida por autores como esses aqui, eu citei 4 autores, é perfeitamente aceita em publicações de N revistas internacionais sobre o tema e seguindo todo o rigor científico que você imaginar. Agora, particularmente a questão dos milagres, né? Eu estou até fazendo uma série de John P. Meyer, né? Ele vai deixar bem claro que na questão dos milagres, o que o historiador pode chegar é saber se a história do milagre ela remonta aquele período histórico lá do comecinho de Jesus, praticamente dos primeiros anos ali da atividade missionária de Jesus, da igreja primitiva, ou se essa história vem depois. O John P. Meyer vai milagre por milagre, ele vai pontuando. E tem alguns que realmente ele diz, ó, esse daqui é a criação da igreja primitiva, porque não está lá atrás. Eu falei isso nos vídeos, né? Então, tem milagres que têm detalhes que são aumentos. Você vai vendo que ao longo do tempo a história do milagre vai ganhando cada vez mais detalhes, tá? E aí ele questiona isso. Então, mas não desfaz o entendimento de que alguma coisa aconteceu lá atrás. Agora, a ciência ela não consegue entrar no milagre para saber se de fato existiu ou não. O máximo que o historiador consegue é dizer, olha, essa história de que Jesus curava é uma história que existia ali durante a vida de Jesus. Tá? As pessoas acreditavam que ele curava. É só aí que a história consegue chegar. A história nunca vai conseguir provar que efetivamente aquilo era uma cura. Porque ela não tem os elementos para isso. Ela não tem. Mesmo se fosse hoje, o milagre hoje acontecesse, isso ia ter submeter a N investigações, de N comitês de estudo, prova contra prova, e não seria convincente. Sempre ia ser questionado. Então, se hoje a gente não tem como ter uma posição unânime sobre isso, sempre vai ficar uma questão não respondida. Imagina 2.000 anos atrás que a gente não tem mais os elementos. Então a história não se propõe a fazer isso. John P. Meyer não se propõe a dizer, olha, cientificamente está comprovado o milagre, cientificamente está comprovada a ressurreição.
não se propõe isso. O que se propõe é saber se essas histórias elas remontam àquela época ou se foram criações posteriores. Então, o consenso desses autores é que sim, elas se propõem a ser daquela época. Elas são histórias que vêm daquela época, da época que Jesus viveu, tá? É o máximo que consegue chegar. Agora, com relação ao estudo da história, é um estudo que segue o rigor de um historiador científico, não tem e consegue publicar em várias revistas. Agora, você é diferente de um terraplanismo, né? O terraplanismo, se tentar publicar numa revista, não vai conseguir, vai ser recusado. Por quê? Porque de antemão sabe-se que ele não está seguindo aquelas metodologias que a ciência segue. Então, não é aceita a publicação. Então, não é o caso da pesquisa do Jesus histórico. A pesquisa do Jesus histórico não é terraplanismo, porque ela é aceita nas revistas indexadas. Eu mostrei aqui 4 autores que defendem milagres de ressurreição e tem milhares de publicações. São autores altamente respeitados. Não dá para você chamar o Richard Bauckham de fundamentalista, tá? Não dá para chamar. Se você chamar Richard Bauckham de fundamentalista, você só vai estar denunciando que você não conhece Richard Bauckham. É só isso que você vai estar revelando. Tem os pensamentos dele, tem as posições dele, ele pode estar errado em alguns pontos, perfeitamente. Agora, dizer que é fundamentalista, não, porque ele segue os princípios da metodologia histórica. Então, é nesse sentido aqui que vem esse vídeo, no sentido de que o porquê dessa reação contra a multiversal é por causa do negacionismo. Quando você nega a existência, por exemplo, de Paulo, nega a autenticidade das cartas paulinas, nega uma série de documentos históricos, você acaba ficando meio à parte do debate. Então, tá bom, já que você nega tudo isso, então não dá para você participar. É que nem o filme lá do Napoleão. Se você entrar no filme como historiador, negando a existência de Napoleão, olha, obrigado aí, mas sabe, não vai dar para você participar do filme, né? Porque aqui todos concordam que existiu, entende? Nesse sentido. Ou se você vier propondo metodologias novas, né, não vai ser aceito. Eu só aceito se você me provar uma prova arqueológica do Napoleão. Esse documento não serve. Não, mas e que metodologia é essa que você está usando? Essa não é a metodologia que a gente usa. Documento é válido. Documento, a gente aceita documento, não tem por que não aceitar documento. A não ser que você prove que o documento é fraudado. Então, o ônus é teu para provar que o documento é fraudado. Agora, você não pode partir do princípio que todos os documentos cristãos produzidos nos 2 primeiros séculos são tudo fraudado, que havia um complô internacional ali. Essa história não tem substância, isso não vai à frente. Se você basear uma história baseada nisso, não vai à frente. Não vai ter como prosperar. Então, é basicamente isso o vídeo. Então. Muito obrigado. Então.